Quiser a sua imagem. Perfeito, obrigada, Kelly. E quem então não quiser a sua imagem divulgada nas plataformas pode manter as câmeras desligadas sem problemas. Então, pessoal, muito obrigada pela participação de todo mundo. Acho que uma outra coisa que eu queria ressaltar antes da gente começar seria para todo mundo se atentar para deixar os microfones fechadinhos. Eu também vou ficar atenta aqui para apoiar todo mundo, mas só para a gente evitar ruídos no fundo, né, enquanto as apresentações acontecem. É, E eu gostaria de começar dando um informe para vocês também, né, de que infelizmente o professor Paulo, que estava previsto para nossa dinâmica aqui de saúde, então ele não vai poder participar aqui hoje. Pode ser que a gente pense em outros espaços também para incluir a participação dele, mas a gente vai seguir com a programação de hoje, contando com a presença da Laura Mascaro, que vai contar um pouquinho para a gente sobre aspectos éticos e legais sobre o uso da inteligência artificial. Mas antes de apresentar a Laura, antes de abrir a fala para ela, eu quero só fazer uma fala bem breve de introdução, um pouco sobre a motivação, né, do que levou a gente a querer abrir esse debate aqui hoje, e fazer mesmo uma contextualização para todo mundo enquanto as pessoas vão entrando. Então, tem várias pessoas entrando aqui, então bem legal ver o público aumentando. Enquanto isso, eu vou então passando essa introdução. Cadastrar lá como aluno de pós-graduação para receber diariamente a versão digital do Jornal da O USP, tem sempre lá. Raquel, não sei, tem duas Raquel aqui, então eu só coloquei o mudo porque eu acho que foi um engano. Mas o Instituto Veredas, então, pessoal, ele atua no campo das políticas informadas por evidências, como a gente tem um público internacional aqui também, né? Não sei se todo mundo conhece o Instituto Veredas, mas nós somos um instituto brasileiro que atua, então, no campo das políticas informadas por evidências, apoiando nos processos de tomada de decisão, e isso em diversos temas, não só na área da saúde, mas também, por exemplo, no campo da inclusão produtiva, da cultura, dos direitos humanos, da sustentabilidade. Então, uma série de diferentes temas. Buscando fazer a conexão, então, entre o mundo das evidências e as políticas públicas. E tendo em vista o crescimento, né, e o avanço muito rápido da inteligência artificial, desde o ano passado, nós começamos a refletir, como instituto mesmo, sobre o uso dessas ferramentas, né? Que muitas vezes funcionam como uma caixa preta de um avião. A gente não sabe muito bem, de onde vêm as informações. Agora, o chat GPT, por exemplo, começou a incluir uma busca na web que mostra um pouco mais de onde que está tirando as informações, né? As referências, elas vêm de uma forma mais transparente. Então, esse avanço ele tem sido grande e rápido, mas ainda fica uma série de questões sobre os dados que a gente coloca dentro das ferramentas, como eles vão ser usados, como eles vão ser armazenados e onde eles vão ser armazenados, né? Nós que trabalhamos com pesquisas que muitas vezes envolvem processos mais participativos, workshops, entrevistas, muitas vezes tem ferramentas de IA participando dos debates, muitas vezes essas ferramentas de transcrição e, enfim, de formulação de atas de reunião, elas já estão incorporadas dentro das ferramentas, como o próprio Zoom, né? Existe uma ferramenta de IA dentro do Zoom, então esses processos começaram a levantar dúvidas dentro do Instituto Veredas mesmo, e a gente começou a debater esse tipo de questão. Dentro da área de políticas informadas por evidências, por um lado, existe uma grande oportunidade de processar muitos dados, né? Um volume muito grande de dados para poder dar base e informar, de certa forma, algumas decisões. Existe a possibilidade de prospecção de muitos cenários, cenários complexos, que pode ser que outras ferramentas antes não tivessem a possibilidade de fazer isso, assim. Então, é uma oportunidade interessante, mas ao mesmo tempo existe esse outro aspecto que é a da falta de transparência, tem um aspecto legal, ético, de responsabilidade que ainda está em desenvolvimento e que
não é tão claro assim para a gente, então é bem importante que a gente possa pensar sobre essas questões, que a gente possa abrir para o debate. E como não somos especialistas dentro do Vereda sobre esses temas, temos muitas questões, muitas dúvidas, preocupações também, né? Dentro do nosso trabalho, dentro das perspectivas, né, de uso futuro, inclusive, em termos do nosso trabalho, a gente pensou em trazer pessoas especialistas para conversar com a gente, abrir esse debate para mais pessoas também, para que a gente possa refletir sobre isso, discutir sobre isso e também ficarmos mais informados e informadas sobre esse tema. Então, é com esse espírito que a gente pensou em organizar esse evento e a gente convidou a Laura para poder, então, contar um pouquinho mais para a gente sobre essas dimensões éticas e legais do uso das ferramentas de inteligência artificial. E eu vou contar, então, fazer uma breve apresentação, sobre a Laura. E aí, depois, Laura, pode ficar bem à vontade para complementar, se você achar, que deve fazer isso. E eu abro, então, passo a palavra para você. Mas então, pessoal, para discutir então sobre todas essas questões, a gente trouxe a Laura Mascaro, que ela é graduada em Direito pela USP, ela é mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito também pela USP e doutora em Literatura Francesa pela USP, com um período de sanduíche na Universidade de Paris. Atualmente, ela é coordenadora dos cursos de Direito e Relações Internacionais da Universidade Anhembi Morumbi, professora do curso de Direito da Universidade São Judas Tadeu e pesquisadora no grupo Violência em Tempos Sombrios, do NEV USP, e atua como consultora em direitos humanos e advogada em mediação e arbitragem. Então, muito obrigada, Laura, por topar conversar aqui com a gente sobre esse tema, informar a gente sobre isso e acender um debate sobre essa temática tão importante e atual. E eu passo a palavra então para você. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer o convite aqui do Veredas para estar com vocês hoje. Eu acho que esse é um tema fundamental, né, para a gente discutir hoje. Muitas pesquisas, né, na área das ciências humanas têm sido realizadas utilizando ferramentas, né, de inteligência artificial, e eu acredito que a gente não tem, né, a plena consciência do potencial que essas ferramentas têm, né, dentro das pesquisas, seja um potencial positivo ou negativo, e eu acredito que esse tipo de debate é extremamente necessário para que a gente tenha pesquisas e políticas públicas, né, e melhores orientadas. Bem, né, falando um pouquinho sobre a minha formação, né, eu entro um pouco na questão dos direitos digitais aí, pelo meu conhecimento em filosofia do direito, né, para pensar filosoficamente essas questões. Eu participo de um grupo, né, o Violência em Tempos Sombrios, no Núcleo de Estudos da Violência da USP, e desde 2020, né, a gente tem trabalhado com novas tecnologias, a partir do pensamento de Hannah Arendt, né, mas não só, a gente também explora outros autores que estão pensando aí as novas tecnologias, e dessa forma eu tenho me atualizado aí sobre esse tema e vou trazer algumas das reflexões que a gente tem trabalhado para vocês. Posso iniciar minha apresentação? Tudo bem? Pessoal, vocês podem fazer questões aqui no chat, né? Na medida do possível eu vou interagindo, ou podem deixar para o final também, como vocês preferirem, tá bem? Vamos lá. Perfeito, Laura, obrigada. Eu só peço para o pessoal ir deixando as perguntas que tiverem no chat e depois da sua fala a gente pode abrir para o debate. E aí, quem quiser se manifestar verbalmente pode fazer isso, abrir o microfone, mas a gente também vai ficar de olho aqui no chat as perguntas que forem surgindo ao longo da apresentação. Muito bem, pessoal. Eu preparei aqui uma apresentação, né, para esse dia. Queria desejar melhoras aí para o Paulo Janus, ele não está presente, mas, né, ficou muito chateada aí de não poder dividir a mesa com ele, mas isso vai me permitir trazer algumas coisas aqui que inicialmente ficariam fora da apresentação. Então, eu intitulei, né, a minha fala de Perspectivas de Ética e Regulação em Inteligência Artificial, né, e vamos começar, né, a nossa reflexão
por um autor chamado Lawrence Lessig, né? Ele é professor de Harvard e ele entra na área do direito digital por meio dos direitos autorais, né? Então ele era professor de direitos autorais, né? Atuava nessa área na época e na década de 90, né? Os direitos autorais começam a ter muito problema com essa questão das novas tecnologias, né? Pensando na pirataria, enfim, né? De música, de filmes, etc. E é através disso que ele vai entrar nessa pauta dos direitos digitais, e inclusive ele é um dos criadores das licenças Creative Commons, né? E daí, em 2000, ele escreve um livro que é revolucionário, né, para o direito digital, que é o Code and Other Laws of Cyberspace, e que é atualizado, né, em 2006 como Code 2.0. E eu vou falar um pouquinho sobre o argumento que ele traz nesse livro, que é muito interessante. Né? O professor Lessig, ele tem uma frase, né, muito famosa nesse livro, que é código é lei. E ele não está se referindo, quando ele fala do código, ao Código Civil, o Código Penal, certo? Ele está falando sobre o código de programação das ferramentas digitais, das plataformas, dos algoritmos e etc. Né? E o argumento dele é que esses códigos eles podem ser comparados a normas jurídicas, né? Uma vez que, assim como as normas, eles têm o poder de controlar o nosso comportamento dentro dessas ferramentas e dessas plataformas, né? Eles direcionam o nosso comportamento para algo que seria desejável dentro daquela plataforma, né? Então, um exemplo para vocês. Vamos lá, o WhatsApp, né? O WhatsApp ele tem uma determinada arquitetura ali de funcionamento, né? Quando o WhatsApp ele opta por colocar, né, nas mensagens frequentemente compartilhadas aquela lupa do lado da mensagem, sabe? Ou então aquele texto encaminhada com frequência, qual é o comportamento que ele está querendo fomentar nesse momento? Né? Quando ele muda a arquitetura do código para incorporar essas funcionalidades, ele está fomentando um comportamento de procurar, né? Saber se aquela notícia é verdadeira, se aquele texto, né, tem algum fundamento. O encaminhada com frequência mostra que aquilo tem uma tendência, né, de ser uma notícia falsa, uma fake news, etc. Então, ele está tentando coibir um comportamento de propagação de notícias falsas ou de desinformação, né? E ele faz isso como? Não mudando as regras da plataforma, né? Não incluindo ali nas regras da plataforma é proibido compartilhar, né, fake news, etc. Não, ele faz isso mudando a arquitetura da plataforma e mudando o código, né? E com isso ele consegue direcionar o comportamento dos usuários para algo menos favorável, né, à disseminação de desinformação, tá? Esse é um bom exemplo aí. Então, quando a gente liga, né, para o Lessig com cyberespaço, com ferramentas digitais e inteligência artificial, o código é lei, né? E as obras do Lessig vão revolucionar a doutrina jurídica sobre a internet e sobre as ferramentas digitais e vão consagrar essa importância do código de programação, que é composto por uma infraestrutura física e lógica, né, que é o hardware e o software, para regular as condutas no âmbito das redes e das ferramentas digitais. Então, a gente precisa começar a pensar no código como uma dimensão regulatória do nosso comportamento e não só no direito, por exemplo, né? Não adianta nada eu ter um direito perfeito ali, por exemplo, proibindo pedofilia na internet, né? Ou proibindo a disseminação de notícias falsas, se a arquitetura é o nome que o próprio Lessig dá, né, para a construção ali do código, né? Se a arquitetura das plataformas e das ferramentas digitais também não coibirem esse tipo de comportamento, né? Não forem desenhadas para privilegiar a privacidade, né? Para conseguir identificar determinados autores de determinados crimes, para eu conseguir, né, coibir a desinformação, a discriminação e por aí vai, né? Eu tenho que selecionar ali valores que eu quero proteger, né, dentro dessas plataformas e projetar a arquitetura da plataforma e das ferramentas digitais, e isso inclui, né, inteligência artificial, de acordo com esses valores, tá? Então, né, isso significa, quando a gente fala que o código é lei, que se o código é enviesado e discriminatório, ele vai reproduzir esse viés nas suas ferramentas, né, e o comportamento dos usuários vai tender à discriminação,
Mesma coisa acontece com fake news e desinformação. Se o sistema não cria mecanismos de checagem, isso estimula a disseminação de notícias e informações falsas, né? Se a arquitetura do sistema não exige determinados expedientes de identificação dos usuários, isso fomenta, né, o uso das ferramentas para cometimento de crimes e por aí vai. Então, a gente tem que começar a pensar mais, né, na arquitetura das ferramentas digitais como uma dimensão regulatória. E daí ele vai falar de uma constituição do ciberespaço, né? Essa constituição, ela não vem da ausência de regulação, né? Muito pelo contrário, né? De regulação pelo Estado. Ela é uma confluência, né? De atuação estatal que vai regular as plataformas e das plataformas também alterando o código para favorecer determinados valores que devem ser protegidos, né? E quando eu falo aqui plataformas, eu estou falando das big techs que desenvolvem também a inteligência artificial, né? É que nesse momento ele está pensando principalmente na internet, mas a gente sabe hoje que a internet utiliza, né? Algoritmos utilizam a inteligência artificial para o funcionamento dessas plataformas de novas mídias, né? Bom, e ele sabe, né, que a primeira geração dessa arquitetura que foi construída na internet, ela não era essencialmente comercial, né? Lá na década de 90, quem predominava no uso da internet e construção dessa arquitetura eram pesquisadores e hackers, né, que estavam construindo a rede. Mas hoje, essencialmente, né, quem predomina na construção dessa arquitetura é a iniciativa privada, né? São as big techs, tá? Que dominam essa construção e são elas que precisam ser reguladas, né? E também precisam atuar na autorregulação para que a gente tenha ferramentas digitais mais de acordo com esses valores que a gente escolhe proteger, né? Bom, aí ele vai trazer um modelo geral de regulação que se dá em 4 modalidades, né? O direito tradicional, as normas sociais, o mercado e a arquitetura, né? O direito tradicional a gente conhece, então a gente precisa ter leis, né, como o Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, o PL, né, das fake news ali, da transparência e da responsabilização das plataformas, o novo projeto de lei de regulação da inteligência artificial. Então a gente precisa ter normas jurídicas estatais que vão estabelecer, né, os direitos e deveres tanto para os usuários quanto para as plataformas, né? Aí entra a dimensão de responsabilização das big techs, que é extremamente importante, porque não adianta você focar exclusivamente nos usuários, né? Até por conta dessa dimensão da arquitetura. Depois, as normas sociais, que vão regular o comportamento, né, nas tecnologias, como, por exemplo, cultura do cancelamento, é uma forma, né, de você ter uma regulação social daquele ambiente. Nem sempre é justo, né? Nem sempre é bom, mas isso acontece, é uma dimensão de regulação do comportamento. Daí vem o mercado, né? Então, quando se torna muito caro você ter determinados comportamentos, né, você acaba coibindo, certo? Esses comportamentos dentro da rede. E aqui tem um exemplo do News Media Bargaining Code, né, na Austrália, em que foi regulado o mercado de notícias, né, e as plataformas passaram a ter que pagar para veicular notícias dentro de Facebook, Instagram e etc. Né? E daí isso é uma forma de regulação pelo mercado. E, finalmente, a regulação pela arquitetura, né? Em que você vai operar mudanças no código e na arquitetura das plataformas para confluir para esses comportamentos desejáveis e para a proteção de determinados valores, né? E aqui a gente tem, né, um autor que é de Yale, que é o Jack Balkin, que vai falar em um modelo de regulação que é em triângulo, né? Ele diz que antigamente a gente pensava a regulação, por exemplo, da liberdade de expressão, né, pensando em discurso de ódio, etc., somente em 2 frentes, né? Era o Estado regulando o comportamento dos indivíduos, certo? E hoje a gente precisa pensar em triângulo, porque a gente precisa incluir, né, um intermediário nessa relação, que são justamente as big techs, né? E as plataformas que vão atuar a partir das legislações que existem, né, de regulação, vão atuar alterando os seus códigos, os seus termos de uso, etc., e regulando o comportamento dos usuários dentro da internet. E quando ainda não existirem,
né, essas legislações, porque isso acontece, né, gente? Sempre o direito está atrasado com relação a essas novas tecnologias. Essas empresas elas podem fazer uma autorregulação, como já acontece. Né? O Google já tem uma autorregulação para inteligência artificial, já tem ali os seus princípios e o seu funcionamento, né, para inteligência artificial, o próprio Facebook, enfim, né? A gente tem as empresas que não ficam esperando o direito vir, né, mas já se adiantam e fazem lá, estabelecem determinados princípios para o funcionamento, o que não é suficiente, você ainda precisa da regulação estatal, a gente sabe, né? Não dá para deixar só as big techs se autorregulando, mas é importante, uma dimensão importante também, enquanto a gente ainda não tem o direito tradicional agindo, né? Mas importante é esse modelo de regulação que é em triângulo, considerando os intermediários, né, que são usos de domínios, né, as plataformas, as big techs e tudo mais. Bom, tudo bem, gente? Até aqui tá dando para entender? Ok? Muito bem. Tudo ótimo. E daí, né, falando especificamente sobre inteligência artificial, o que a gente tem de regulação no Brasil, né? Eu vou focar um pouco no Brasil, até pelo tempo nosso aqui, né? Atualmente a gente está construindo, né, um projeto de lei, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, sobre regulação da inteligência artificial. Está ficando bem interessante, está sendo bastante discutido com a academia, sociedade civil, etc. Mas, enquanto esse projeto de lei não vem, né, a gente tem os princípios de inteligência artificial da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que foram criados em 2019, e o Brasil ele é, né, um dos membros da organização e signatário aí desses princípios, e isso atua com o que a gente chama de, como a gente chama de soft law, né, que é uma lei não tão juridicamente vinculante, né? Então, ele não é uma lei que foi incorporada no ordenamento jurídico brasileiro, mas ele atua como uma orientação, né? Tanto para a criação dos nossos projetos de lei, né? E das nossas regulações, quanto para os entes privados poderem criar essa autorregulação que a gente havia mencionado. Né? E quais são esses princípios, essencialmente? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, é crescimento inclusivo, desenvolvimento sustentável e bem-estar. O segundo são os valores centrados no ser humano e na equidade. O terceiro, que é um dos mais importantes aqui, que é transparência e capacidade de justificação, ou como a gente chama de explicabilidade, né? O quarto é robustez, segurança e proteção. E o quinto é prestação de contas e responsabilização, né? E aqui, primeiro, os princípios da OCDE vão trazer definições. Por quê, gente? Quando a gente fala em direito digital, frequentemente as legislações como LGPD, Marco Civil da Internet, etc., tem que ter um glossário, para todo mundo estar falando da mesma coisa. Né? Então, eles têm uma definição de sistema de IA, né, de inteligência artificial, que é a seguinte: ó, é um sistema baseado em máquinas que pode, para objetivos pré-estabelecidos por humanos, fazer previsões, recomendações ou decisões influenciando ambientes reais ou virtuais. Ou seja, vocês percebam que é uma definição bastante abrangente, né? E que não especifica a tecnologia que está sendo utilizada, né? Sistema baseado em máquinas, certo? E que é capaz de fazer previsões, recomendações ou decisões que influenciam, né, a nossa realidade, seja uma realidade física ou virtual, tá? E outra coisa importante aqui que ele traz é a definição do ciclo de vida do sistema de inteligência artificial, né? Que são as fases que desenvolvem, as fases que ocorrem para desenvolvimento e implantação e operação desse sistema de inteligência artificial, né? Porque quando a gente fala em inteligência artificial, a gente pensa muito na programação, mas não tem só isso, né? A gente, quando vai olhar do ponto de vista do direito, do ponto de vista ético, a gente precisa olhar para todo esse ciclo de vida, que é o design, né? De dados e modelos, certo? Que é uma sequência dependente do contexto que abrange o planejamento e design, coleta e processamento de dados, bem como a construção do modelo. Então, veja bem, gente, aqui, né, entra já a questão dos dados. A escolha dos dados que você vai utilizar para alimentar aquele sistema de inteligência artificial.
né? E isso já entra no ciclo de vida do sistema de IA, tá? Além da programação e do design do sistema. Tá bem? E aqui já pode entrar uma questão de viés importante, porque se você escolhe, né, um determinado conjunto de dados que é enviesado, isso já vai viciar todo o seu sistema para uma determinada discriminação, né? Aí vem o segunda etapa do ciclo de vida, verificação e validação daquele sistema, em que você vai fazer testes, né, para ver se ele está funcionando adequadamente. Depois tem a implantação do sistema, né, na realidade que você quer que ele opere, né? E depois você tem a operação e monitoramento. Então, né, quem está operando aquele sistema, então, por exemplo, um sistema de inteligência artificial que vai ser implantado no judiciário e vai ser operado pelos juízes. Os juízes estão aqui também no ciclo de vida, né, com as pessoas que vão fazer essa operação. E o monitoramento, para ver se não está produzindo determinados vieses quando ele está sendo aplicado na realidade, né? Você precisa continuar monitorando esse funcionamento, não bastam ali os testes iniciais, né? Você tem que olhar também para esse monitoramento quando ele começar a operar em casos reais, tá? E essas fases realmente geralmente ocorrem de maneira iterativa e não são necessariamente sequenciais. Então é óbvio, né, que, por exemplo, a coleta de dados, muitas vezes ela está acontecendo o tempo todo enquanto o sistema já está operando, né? Então, nesse sentido, ela está acontecendo simultaneamente a operação e monitoramento do sistema. E a gente precisa pensar nisso, né? Então, a decisão de retirar o sistema de operação pode ocorrer a qualquer momento durante a operação e fase de monitoramento. Bom, aí vem os atores de inteligência artificial, que são aqueles que desempenham um papel ativo no ciclo de vida do sistema de IA, incluindo, né, organizações e indivíduos que implantam e operam inteligência artificial. Então, quem é ator de IA não é só quem fez o sisteminha ali, né, quem fez a programação, também os operadores fazem parte desse ciclo de vida e são atores. E os stakeholders, as partes interessadas, né, que abrangem os atores de IA, mas também abrangem todos os impactados pelas decisões daquele sistema, né, e pelas previsões que aquele sistema faz, direto ou indiretamente, tá? Então, eles são um grupo mais abrangente. Bom, aí vamos para os princípios, né? Crescimento inclusivo, desenvolvimento sustentável e bem-estar, né? Eu não vou ler aqui todos os princípios, né, gente? É só para a gente ter uma ideia do que eles dizem. Esse é um pouco mais fácil, né? No sentido que as partes interessadas devem envolver-se proativamente na gestão responsável de uma IA confiável, né? Na busca de resultados benéficos para as pessoas do planeta. Então, é óbvio que a gente tem que usar a inteligência artificial para o bem, né? Eu acho que isso é para o desenvolvimento inclusivo, sustentável e para o bem-estar. Então, a gente tem que estar pensando nisso desde o momento que a gente escolhe os dados, né? Faz a programação. Só desligar aqui. Desculpa, spam. Desde o momento que a gente escolhe os dados, programa, né, o sistema, até o momento que a gente opera e implanta, a gente tem que estar pensando no crescimento inclusivo, desenvolvimento sustentável e bem-estar. A mesma questão quando a gente fala sobre valores centrados no ser humano e justiça. Então, justamente, quais são os valores que vão orientar, né, o meu design e o meu uso e a minha aplicação desse sistema? Tem que ser valores alinhados com os direitos humanos, né, com o Estado de Direito e com os valores democráticos, tá? Isso em todo o ciclo de vida da inteligência artificial, né? E aí ele diz, né, que para isso os atores de inteligência artificial devem implementar mecanismos e salvaguardas como a capacidade de determinação humana, né? Então nunca você deixa um sistema de inteligência artificial dar a última palavra. Sempre você precisa ter, né, uma instância revisora da decisão ou da previsão que ele fez, até para você conseguir identificar se aquilo não está estranho. Opa, peraí, isso aqui está muito discriminatório, está muito enviesado, né? Por que será que aconteceu essa decisão? Então, você precisa sempre ter, né, essa recomendação da OCDE e de diversas instituições que trabalham, né, com a regulação de inteligência artificial, de ter sempre uma instância revisora das decisões, né? Que é a capacidade de determinação humana. Então, por exemplo, se você vai implantar um sistema automático em um carro, você tem que ter um motorista reserva, né? Você não pode deixar
o carro operar 100% de maneira autônoma, sem ter um motorista reserva que possa intervir caso o sistema erre, sabe? Bom, aqui, como eu falei, um dos mais importantes, né? Transparência e explicabilidade. Bom, gente, primeiro, né, já foi falado aqui pela Gabriela na questão da caixa preta da inteligência artificial. O que seria isso, né? Muitas vezes, nós que somos impactados pelas decisões de sistema de inteligência artificial, ou mesmo nós das áreas de humanidades, por exemplo, que estamos operando esses sistemas, né? E vou dizer mais, mesmo as pessoas muitas vezes que desenharam esse sistema, tá? E são da área de tecnologia, não sabemos exatamente como aquele sistema chegou naquela decisão, tá? A gente dá o nome disso de opacidade do sistema de inteligência artificial ou black box, né? Caixa preta. Por quê, gente? Porque o código, ele é quilométrico, né? Não existe um ser humano capaz de fazer análise de todo o código. Porque os caras que estão programando, eles pegam muitas vezes kits, né? Pacotes de código que já estão prontos. Então ele faz um Frankenstein, né? Com um pacote que ele sabe que produz determinado efeito, um outro pacote que sabe que produz aquele outro efeito, e vai encadeando isso para conseguir montar, né, aquele sistema de inteligência artificial. E, além disso, a gente tem, né, o que a gente chama de redes neurais profundas, que são ainda mais complexas, né? Então, muitas vezes, a gente fica sem saber o porquê que um determinado sistema chegou naquela decisão. Então, esse princípio ele vem para contestar justamente isso, né? Primeiro, você tem que ter uma transparência, né, dos dados e do sistema, no sentido de você mostrar para a sociedade, né? Esse é o código fonte aqui da minha ferramenta, né? Esses são os dados que eu estou aqui utilizando como base para o meu sistema, né? E além disso, você tem que ter uma explicabilidade, que é conseguir demonstrar para a sociedade e para as pessoas que estão sendo impactadas de uma maneira compreensível como que aquele sistema chegou naquela conclusão. Porque não adianta nada eu abrir meu código-fonte para gente que não sabe ler esse código, certo? Eu tenho que conseguir traduzir isso de uma maneira inteligível, né? Então, transparência e explicabilidade entram tanto nos princípios da OCDE, quanto, né, no ato da União Europeia, né, que está pensando a regulação de inteligência artificial, e também no nosso PL 2338 de 2023, que é o nosso PL do Marco Regulatório da Inteligência Artificial no Brasil, tá? Então, ficando aqui no da OCDE, a gente pode ver que transparência seria o fornecimento de informações significativas que permitam aos usuários entenderem quando estão tratando com sistemas de IA e não com seres humanos. Isso é importante também, né, gente? Muitas vezes você não sabe que aquela decisão, por exemplo, sobre o seu financiamento ou não no banco, né, está sendo tomada por um sistema de inteligência artificial, ou que envolve um sistema de inteligência artificial. Então, você precisa ter essa consciência, né? E explicabilidade, que vai mitigar o risco da opacidade, isso é, a dificuldade de auditar ou conferir o processo de tomada de decisão, previsão ou recomendação realizado por sistemas de inteligência artificial, né? Tá? Então, a gente tem que ter aqui, né, mostrar os documentos, documentação, o código, a fonte dos dados e de uma maneira que seja compreensível, tá? Mas isso ainda é um desafio, porque muitas vezes nem o programador sabe de onde ele tirou aquele código e como que o sistema chegou naquela conclusão, né? E quando a gente fala de proteção de dados pessoais, né, a gente não pode pensar em inteligência artificial, gente, dissociada da proteção de dados pessoais, né? Então não dá para pensar o PL de regulação das inteligências artificiais sem pensar na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Por quê? Porque o que alimenta o machine learning, o aprendizado de máquina hoje, né, como o ChatGPT, etc., são grandes volumes de dados, né? Então, o que vai determinar essencialmente, né, as previsões e as decisões que esses sistemas vão tomar é a base de dados, se ela for ou não enviesada, tá? Do ponto de vista, por exemplo, da discriminação. Porque ele vai aprender justamente com o passado, né? O que o sistema faz, inclusive, é por isso que ele não consegue inovar, né? Um sistema de inteligência artificial, ele não é criativo, porque ele sempre está se baseando no passado, né? Ele sempre está se baseando em dados e coisas que já existem,
tá? Então, muitas vezes, ele vai replicar aquilo que está no passado. E se você tem uma base de dados que é enviesada, ele só replica, né? Ele não vai romper com uma determinada tradição discriminatória, por exemplo, muito pelo contrário, né? Então, você tem que pensar muito bem, né, na questão dos dados para conseguir mitigar, né, a discriminação e os vieses dentro do sistema de inteligência artificial. Então, não dá para dissociar a regulação da inteligência artificial da regulação de proteção de dados, tá? E daí você tem uma dificuldade, né, que entra tanto no projeto de lei da inteligência artificial quanto aqui na LGPD, que é a questão do segredo de negócio, né? Porque, por um lado, você tem o princípio da transparência e explicabilidade, que a gente já viu, e, por outro lado, tem a proteção do segredo de negócio, no sentido de, olha, se eu compartilhar o meu código, o meu concorrente pode copiar, né? A fórmula da Coca-Cola, certo? Eu não posso compartilhar a fórmula do Coca-Cola, porque senão a Pepsi vai lá e copia, certo? Então, eu tenho que proteger o segredo de negócio. Então, isso cria uma tensão, né, e uma dificuldade maior ainda para a realização desse princípio da transparência e da explicabilidade, né? E isso está presente tanto na LGPD quanto no novo PL aí da inteligência artificial, né? O quarto princípio seria robustez, segurança e proteção, né? Então, o seu sistema ele tem que ser robusto para que, né, tenha uma prevenção, né, de invasão por hackers, para não adulterar os dados que eu estou utilizando, para não adulterar o código, né? Então, eu preciso ter as tecnologias mais modernas possíveis, é por isso que a gente fala em estado da arte, né? Então, o que tem de mais moderno para conseguir proteger aquele meu sistema de eventuais invasões que podem ali, né, danificar o meu código ou influenciar nos meus dados e etc. Tá? E, finalmente, responsabilização, que eu acredito que é o outro princípio mais importante depois de transparência e explicabilidade, né? Os atores de inteligência artificial são responsáveis pelo funcionamento adequado dos sistemas, né? Então, gente, primeiro lugar, o que é importante aqui, não é a inteligência artificial que vai ser responsabilizada, né? Não é o robô, certo? Ele não é responsável por nada, até porque ele não tem personalidade jurídica, né? Quem é responsável são os atores, e não é só o programador, né? Em cada fase do ciclo de vida da inteligência artificial, você vai ser responsável por aquilo que está ao seu alcance, né? Então, se você é um operador e valida uma decisão errada que foi tomada, aquilo é responsabilidade sua, não é do programador, né? Ou se você é um programador e programa, né, o sistema de uma maneira enviesada, né, ou escolhe uma base de dados ou coleta os dados de maneira inadequada, certo? Contra a LGPD, você é responsável por aquela coleta e por aquele viés que foi criado, né? Então, em cada fase do ciclo de vida da inteligência artificial, aquele ator tem responsabilidade sobre aquilo que lhe compete. Tá? E nesse sentido, a nossa lei, né, o nosso PL, ele vem estabelecendo níveis de risco, tá, para essa responsabilização. Então, por exemplo, quanto mais autônomo o sistema, ou seja, quanto menos intervenção humana existe nesse sistema, mais esse sistema de responsabilização vai se aproximar de uma responsabilidade objetiva, ou seja, que independe da culpa do agente. Tá? Então, quando a gente fala em direito civil, né, a gente está falando de uma responsabilidade objetiva, ou seja, que eu não preciso comprovar a culpa, né, do agente, porque o sistema ele é quase autônomo e ele tem pouca interferência humana. Agora, se eu pego um sistema de inteligência artificial que opera com bastante supervisão humana, aí eu me aproximo né, e apresenta menos risco por conta disso, né? Eu me aproximo aí de um sistema de responsabilização que a gente chama de responsabilidade subjetiva, né, que eu preciso comprovar que alguém de fato errou, né, que existe culpa para que eu possa responsabilizar aqueles agentes, tá? Então, a gente tem aí, de acordo com o nível de risco, ou seja, com o nível de autonomia desse sistema, uma responsabilidade que ela é mais subjetiva ou objetiva, tá? Deu para entender, pessoal? Sim? Ok. Deu sim. E daí a gente vem com o projeto de lei 2338 de 2023, que é o nosso marco regulatório, né, da inteligência artificial, que estabelece normas gerais de caráter nacional para o desenvolvimento, implementação e uso
responsável dos sistemas de inteligência artificial no Brasil, né? A definição sugerida pelo projeto de lei para a inteligência artificial está no artigo 4º, inciso 1º, né? Como eu disse, quando a gente fala em direito digital, normalmente você tem esse glossário técnico, né? Até para todo mundo estar falando a mesma língua. Então, o inciso 1º diz que sistema de inteligência artificial é um sistema computacional com grau diferente de autonomia, desenhado para inferir como atingir um conjunto de dados objetivos, utilizando abordagens baseadas em aprendizado de máquina e/ou lógica e representação do conhecimento, por meio de dados de entrada provenientes de máquinas ou humanos, com o objetivo de produzir previsões, recomendações ou decisões que possam influenciar o ambiente virtual ou real. Vocês percebem, né, que a definição da OCDE aparece aqui, e também é uma definição bastante abrangente, né, que não define um tipo de tecnologia específico, tá? Só que nós ainda, né, não temos, na realidade, o que a gente chama da Human Level AI, né? A inteligência artificial de nível humano, né? Por mais que a gente se impressione, né, com o chat GPT, fala, nossa, como ele é inteligente, ele não é tão inteligente assim, tá? Pessoal, ele ainda é classificado como uma inteligência artificial restrita, uma narrow AI, né? Que são sistemas inteligentes para um objetivo particular, como, por exemplo, para fala ou para reconhecimento facial, para produção de texto, né? Ele não chega ainda no nível de um raciocínio humano, né? Não são conscientes ainda do contexto. Isso é importante, né? Quando a gente fala em pesquisa, né, baseada em dados, gente, isso é fundamental, tá? Por quê? Porque a inteligência artificial, o robozinho, vai fazer o que você manda ele fazer, mas ele não tem como analisar contexto. Isso ainda depende dos seres humanos. Então, por exemplo, lá no Núcleo de Estudos da Violência, né, onde eu trabalho, a gente estava fazendo uma pesquisa sobre discurso de ódio. E a gente estava utilizando uma inteligência artificial para fazer a raspagem, né, o monitoramento dos dados, etc. A maquininha, ela só conseguia analisar as frases, né, e determinar se aquilo era discurso de ódio ou não. Mas ela não conseguia analisar em que contexto aquela frase aparecia, por exemplo, contexto social, né, contexto político, certo? Tudo que envolvia, né, o contexto em que aquela frase aparecia. Então, isso é muito importante quando a gente vai pensar em pesquisa empírica orientado por dados, porque existe essa restrição e a gente precisa estar muito consciente de como o robozinho funciona. Pode falar, Gabriela, por favor. Obrigada, Laura. Desculpa te interromper, mas eu só queria chamar sua atenção para que agora já faltam quase Tempo, 10 né? do dia. Se você puder ir encerrando a sua fala para a gente garantir uns 10 minutinhos de debate, vai ser ótimo, porque a gente já tem perguntinha no chat também. Aí a gente continua. Perfeito, perfeito. Eu vou encerrar rapidinho, não tem problema. Obrigada. Bom, então, né, gente, por conta disso, né, a gente tem algumas implicações éticas e regulatórias. Exemplo, né, do que eu falei, a gente precisa ter capacidade de determinação humana, né, a gente precisa prever isso quando a gente olha, né, para um contexto em que vai ser implantada uma inteligência artificial, né, desde o princípio, desde a escolha dos dados até a revisão do funcionamento e das decisões que estão sendo tomadas, né. A gente tem que estar atento para o potencial discriminatório, né, das previsões que são feitas, porque, como eu disse, né, dependendo da base de dados que você adota, se essa base de dados é discriminatória, as decisões e as previsões tomadas só vão replicar isso, não vão romper com essa tradição. E isso a gente tem experiências tanto no Poder Judiciário, né, de decisões que foram tomadas, por exemplo, prejudicando populações minoritárias nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque o sistema de justiça já era, né, discriminatório, né? Ou prejudicando, por exemplo, na avaliação de professores, certo? Porque reproduzia determinadas discriminações do sistema, certo? Ou no reconhecimento facial, então tem que tomar muito cuidado com isso. E aí eu recomendo aqui um livro da Cat O'Neill, que é o Algoritmos de Destruição em Massa, que ela vai comentar sobre esses casos, tá? E criar um modelo de governança, né, de inteligência artificial, aí que acompanhe todo o ciclo de vida, pensando em todo o ciclo de vida, né? E gere subsídios para discussões éticas jurídicas relacionadas aí ao negócio, né? Ou à política pública que eu estou implementando, né?
E aí existe um movimento que chama Responsible AI, né, inteligência artificial responsável, que é justamente nesse sentido de estabelecer uma governança e uma regulação responsáveis para a inteligência artificial. Só que para que isso aconteça, só finalizando aqui, é preciso primeiro diminuir a assimetria de conhecimento nessa área, né, e promover o diálogo de profissionais que atuam na área da tecnologia com profissionais das ciências humanas, né? A gente precisa também adequar, né, os princípios gerais e os próprios valores e objetivos das organizações para pensar em termos de inteligência artificial, transparência, explicabilidade, responsabilização, né? E criar órgãos específicos para o monitoramento dessa implantação de inteligência artificial e órgãos interdisciplinares que consigam, né, inclusive, pensar qual o funcionamento dessas ferramentas, que seriam comitês de ética, né? E, finalmente, aqui são 6 passos para a implantação desses comitês de ética em inteligência artificial, caso alguém queira conhecer, tá? E com isso eu encerro a minha fala. Muito obrigada, viu, Gabriela, pelo aviso aí. Corri um pouquinho aqui no final, mas acho que deu para entender aí. Eu deixo meu e-mail para vocês também. Se alguém tiver mais alguma dúvida que a gente não consiga dar conta aqui na discussão hoje, a gente conversa pelo e-mail sem problema algum. Muito obrigada. Deixa eu interromper o compartilhamento. Perfeito, Laura. Muito obrigada por essa apresentação incrível que deu conta de vários tópicos. Assim, são muitas coisas, muitas questões na minha cabeça ficou aqui pensando muito sobre isso. E eu acho que a gente pode então abrir esse debate com uma pergunta que apareceu aqui no chat para a gente. E quem quiser colocar mais perguntas no chat, pessoal, podem fazer isso. E depois, quem quiser também abrir o microfone e perguntar, podem ficar à vontade. Mas essa pergunta que está aqui no chat é do Ayrton. E a pergunta é: como abordar os princípios de IA com foco no combate à desinformação num ambiente em que os aspectos éticos não são muitas vezes levados em conta? Tanto pelas lideranças que tomam a decisão no ambiente digital, tipo Elon Musk, que o foco é concentrar o poder, e num ambiente onde os coaches e empreendedores digitais estão buscando realizar essa prática para sobreviver economicamente. Um grande dilema aí, Laura. Bom, Ayrton, eu acho que primeiro você precisa regular o Elon Musk, né? A empresa do Elon Musk precisa fazer uma regulação da atuação da própria Big Tech, né? Da empresa dele, para que essa Big Tech passe a ter essa responsabilidade e, inclusive, projetar os seus códigos de acordo com esses valores. Então, tem que olhar, essa regulação precisa olhar também para essa dimensão da arquitetura e do funcionamento da tecnologia, né? E, em segundo lugar, regulações como a que eu mencionei, por exemplo, que acontece na Austrália, né? Que você precisa pagar para ter as notícias nas plataformas, e com isso você valoriza, né? Plataformas de mídia mais confiáveis, etc., e permite que elas sobrevivam também nesse contexto. Ou com alterações da arquitetura, né? E aí você tem determinados acordos que também são realizados para além da regulação, como, por exemplo, durante as eleições, em que o TSE, né, realizou acordos com o TikTok, com o WhatsApp, né, no sentido de você ter mudanças nas funcionalidades das plataformas que orientassem para um comportamento mais diligente aí na escolha dessas informações que são circuladas. Então, eu acho que não é uma forma só, é um conjunto de esforços, mas que parte, sim, da regulação estatal. Não dá para ficar contando com a boa vontade das big techs de se autorregularem, né? Pode falar, Ayrton. Posso. Bom, excelente aula, aprendi bastante. Ayrton, acho que o teu microfone fechou. É, Aí. Então, eu estava dizendo que eu estou preparando uma aula sobre ética na pesquisa, e um dos exemplos que a gente sempre usa é o estudo sobre sífilis em Tuskegee, no Alabama, em que o objetivo dos pesquisadores é ver o curso natural da sífilis não tratada em homens afro-americanos. Então, até depois tu citaste ali do racismo, enfim, das questões culturais discriminatórias, né, que tanto em pesquisa quanto no IA acabam aparecendo.
E o que me preocupa, a gente está vivenciando uns tempos sombrios, que eu achei bem interessante, que é a pesquisa que tu desenvolve, que o ambiente acaba permitindo voltar para situações como inaceitáveis, como ocorreu nessa pesquisa, né? Que o pesquisador se achava justificável não dar o medicamento porque queria ver a parte científica, né? Quando, na verdade, até hoje em dia, até mérito científico não existia nessa pesquisa, se identifica, mas o ambiente é muito preocupante, né? Essa é a minha colocação. Eu como pesquisadora, né, que também utilizo, né, essas ferramentas para realizar pesquisas, né, empíricas também, tem uma coisa importante que é, por exemplo, na definição dos conceitos, né? Então, por exemplo, quando você vai pensar um conceito de discurso de ódio, que no meu exemplo, né, ele envolve um determinado contexto para que você consiga qualificar, né? Eu acredito que você não pode se deixar ser restringida pela tecnologia que você está utilizando, né, na pesquisa, porque muitas vezes você fala, o robô não consegue fazer isso, então não vamos explorar isso, isso não é importante, né, na definição do conceito. Isso é muito perigoso, porque a gente acaba, né, restringindo o nosso pensamento e a nossa análise, a nossa abordagem ao que a tecnologia consegue me responder, né? E muitas vezes talvez não seja o meio adequado para eu fazer aquela pesquisa, né? Talvez ele só entregue uma parte do resultado que vai ser importante para a minha análise, mas não pode se resumir a isso, né? A gente não pode confiar exclusivamente ali no robozinho, na inteligência artificial, para conseguir chegar aos resultados, uma vez que o conceito ele é mais amplo. A gente precisa, numa reflexão filosófica e ética, né, para, inclusive, ter resultados mais adequados e não restringir o nosso pensamento e a nossa análise ao que a máquina consegue entregar para mim de resultado. Isso é muito perigoso. Muito bom, pessoal. Obrigada, Laura, pela resposta. Obrigada, Ayrton, pela pergunta. Mais alguém, gente, gostaria de fazer uma pergunta? Porque senão eu tenho uma pergunta aqui, eu acho que eu vou jogar essa pergunta aqui para a gente discutir. E foi muito bom poder ver o avanço das leis também, né? Como que, enfim, algumas das leis, como a própria LGPD, têm avançado nesse sentido, né? Existe um marco regulatório também de IA agora. E uma coisa que eu fiquei pensando muito são essas nossas preocupações, por exemplo, como o Instituto Veredas, né? E a gente lida com uma série de dados, a gente participa de uma série de reuniões, workshops, e muitas vezes existem pessoas usando IAs que não somos nós, são pessoas externas de outras organizações, de outras instituições. E uma coisa que eu fiquei pensando muito durante a sua fala, primeiro eu me sinto super responsável, assim. Eu sou um stakeholder super responsável porque eu tô fazendo parte do aprendizado de máquina. Então, as coisas que eu tô colocando ali também estão informando, ensinando a inteligência artificial. Então, eu sempre tomo muito cuidado, né, com as informações que são colocadas ali, se a gente fala do chat GPT, enfim. Então, eu me sinto super responsável nesse processo. Então, existem muitas questões éticas aí para mim, mas como instituição, uma pergunta que eu queria te fazer é, objetivamente, pensando na LGPD e pensando nesse marco regulatório da IA, o que que uma instituição como o Instituto Veredas deveria se preocupar agora em relação ao uso de IA? Que pergunta difícil. Eu acho que partir criar um sistema de governança, né? Estabelecer, primeiro, como você falou, né? Muitas vezes não são vocês que estão utilizando o sistema, são um parceiro. O que vocês vão exigir desse parceiro, do ponto de vista de checagem e princípios de inteligência artificial? Né? Quais os princípios que vocês vão adotar para vocês mesmos na hora de utilizar a inteligência artificial? Vocês têm que ter isso muito claro. Né? Quem que vai fazer essa checagem? Vocês vão ter contato com alguma instituição que manja de tecnologia, né, para analisar
as tecnologias que vocês estão utilizando e ver como que elas funcionam, se tem algum viés, etc. Então, eu acho que é uma governança que vocês têm que estabelecer como organização, né, para vocês, e pensar aí, de repente, num comitê de ética para pensar isso, né? Eu acho que talvez é uma organização pequena, né? É complicado você formar algo completamente independente, mas com as próprias pessoas que participam da organização, né? Ter um pequeno comitê para começar a pensar essas questões e definir muito claramente uma autorregulamentação para vocês, porque se vocês forem esperar, né, já dá para vocês olharem para essas regulações que existem, né, tanto a LGPD quanto o próprio marco regulatório que está aí quase sendo aprovado, né, e já conseguirem prever e pensar numa autorregulamentação para a ação de vocês, sabe? E dos parâmetros que vocês vão seguir, tanto na relação com terceiros, quanto em pesquisas próprias, né? Eu acho isso bastante importante. Muito obrigada pela resposta, faz todo sentido e acho que a sua fala aqui hoje vai levantar um grande debate institucional, e então acho que essas reflexões seguem. E eu também queria ressaltar que esse é um primeiro evento que a gente está organizando sobre esse tema, né, de inteligência artificial, e a gente vai ter a continuação desse debate nessa quinta-feira. Então, dentro da Semana da Evidência, o segundo debate sobre inteligência artificial vai acontecer nesta quinta-feira, a partir das 9 da manhã. E aí vocês podem conferir no site do Veredas o link para inscrição, mas continuaremos esse debate. E eu queria só perguntar se mais alguém queria fazer alguma pergunta. A gente passou um pouquinho do tempo. Então, se mais alguém quiser fazer uma última pergunta, a gente pode fazer isso. Mas se não, imagino que seja o caso, todo mundo se preparando para o almoço. A Laura gentilmente deixou aqui o e-mail dela, então vocês podem também ficar à vontade para entrar em contato se vocês sentirem de fazer alguma pergunta para ela depois dessa conversa, que, enfim, é muito complexa mesmo e pode ser que dúvidas surjam a partir daqui, inclusive dúvidas nossas como Instituto Veredas. Então, passando poucos minutos depois, então, do nosso horário previsto, eu deixo um grande agradecimento a você, Laura, pela sua apresentação incrível, pela interação aqui com as perguntas. Foi muito bom poder contar com a sua presença, com o debate. Agradeço também a todo mundo que veio aqui participar do evento. Muito obrigada pela participação de vocês. Algumas pessoas já saíram, mas obrigada. Foi ótimo, foi incrível. E a gente continua então com esse debate sobre IA na próxima quinta-feira, pré-feriado. Gente, brigadão. Até mais. Muito obrigada, pessoal. Bom dia, boa semana a todos e todas. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Tchau, obrigada, Até a Laura. próxima. Obrigada, Gabi. Tchau, tchau. Acho que podemos encerrar a gravação.